A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve agora a palavra do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Estamos aqui hoje para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Hoje com o tema Deus é amor. E quanto mais eu aprendo a amar, mais pareço com Ele. Hoje este é o tema. Deus é amor. E quanto mais eu aprendo a amar, mais pareço com Ele. Aleluia. O Senhor colocou umas palavras no meu coração e eu quero compartilhar com você nesta hora. A palavra do Senhor. E a pergunta que eu fazia dentro de mim, e eu faço ela agora. Você conhece Deus? Quem Ele é? Logo de início nós já imaginamos. Deus é o Criador de todas as coisas. Aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. O Criador do universo. Exatamente. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos revela, pois Jesus, Ele nos revelou o coração do Pai. Jesus, Ele nos revelou, pois como eu já tenho falado em outros vídeos, do coração da Bíblia, que é João 3,16, que diz assim, Deus amou, pois o próprio Senhor Jesus foi quem falou isso aqui. Jesus, Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje nós vamos estar falando, pois Deus é amor. E em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, nós começamos a meditar na palavra do Senhor agora. E se você tiver uma Bíblia aí, na sua casa, onde você estiver agora, marque esses versículos que vão aparecendo aí embaixo do vídeo. Marque. E depois medite. Pois a palavra do Senhor ela é viva. E ela é eficaz. Ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. E o Senhor ele fala conosco. E a palavra do Senhor diz assim, em 1 João, capítulo 4, versículo 7. O título do texto é Deus é amor. Devemos amar a Deus e os irmãos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A palavra do Senhor nos ensina. Amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então quem ama um ao outro, quem ama o seu irmão, conhece a Deus, porque Deus é amor. E a palavra do Senhor continua nos falando. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quem não ama, não conhece a Deus. Então a resposta para a nossa pergunta, você conhece Deus? Quem Ele é? Aqui está a resposta. Deus é amor. E se nós amamos, nós conhecemos Ele. Porque Deus é amor.
O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pois Deus enviou o seu Filho a este mundo, vendo que as pessoas não tinham como se voltasse para Deus, voltasse para o Senhor, vendo que o ser humano não conseguia de nenhuma maneira. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, as pessoas, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, então quem crê em Jesus Cristo, ele não perecerá, mas ele tem a vida eterna. Então só por meio de Jesus Cristo é que nós podemos ter a vida eterna. Aleluia. E o apóstolo João, que escreve isto aqui, o discípulo amado, o apóstolo João, ele escreve isso aqui e diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ou seja, se Deus nos amou, mesmo nós sendo tão falhos, pecadores, e o Senhor nos amou, nós também temos que amar os nossos irmãos. Pois se o Senhor ele nos perdoou, quando nós se arrependemos, dos nossos pecados, o Senhor nos perdoou. Pois não há prova de amor maior do que esta. A vontade de salvar a humanidade. E Ele deixou a oportunidade, uma porta aberta, e esta porta é Jesus Cristo. Aleluia. Então nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor é a marca do cristão. Pois o Senhor, Ele nos amou. E assim como o Senhor nos amou a ponto de nos perdoar quando nós se arrependemos, nós também devemos ter esse amor. Em amar as pessoas, em amar uns aos outros. Pois o próprio Senhor Jesus, Ele disse que nos últimos tempos, e os tempos vão cada vez se aproximando, Jesus ele disse que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E muitos vão abandonar a fé. É o que você já deve ter visto e presenciado muito isso aí. O amor de muitas pessoas tem se esfriado por ter visto tantas coisas ruins e erradas. O amor de muitas pessoas tem se esfriado. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor, ele tem que ser a marca do cristão. E a palavra do Senhor continua nos falando. No versículo 18, em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo,
e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, se nós amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro, a ponto de nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Ou seja, olha o que a palavra diz. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, esta pessoa é mentirosa. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, ou seja, quem não ama seu irmão que está vendo aqui, fisicamente e agora, não pode amar a Deus a quem não viu. Ou seja, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, se você diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. A palavra do Senhor nos ensina poderosamente. E ainda continua dizendo, aqui em 1 João, capítulo 3, no versículo 10 até o 18, e diz assim que os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus. Quem não ama seu irmão, ou seja, quem não pratica a justiça e quem não ama seu irmão não é de Deus. Muitas pessoas, ou seja, a maioria, a maior parte, diz que tem Deus, que é filho de Deus, mas se conhece a árvore pelos seus frutos, por aquilo que a pessoa faz, pelas atitudes no dia a dia. Com o tempo, as práticas, as obras vão dizer quem a pessoa é de verdade. Então se conhece a árvore pelos seus frutos. E conhece-se quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno. Pois é a palavra do Senhor quem revela. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aqui a palavra cita Caim. Quem foi Caim? Aquele que matou Abel, seu irmão. E por que o matou? Porque as obras de Caim eram más e ele era do maligno. Olha o que a palavra diz, não sou eu quem está dizendo. E há muitas pessoas assim como Caim ainda nos dias de hoje, que tem coragem de matar o seu irmão, de derrubá-lo para poder crescer na vida, para poder se dar bem. Tem pessoas assim e ainda se dizem ser filhos de Deus, mas ela está praticando as obras do diabo, pois ele é homicida desde o início. Então, não sou eu quem está falando aqui, mas sim a palavra do Senhor. Que existe aqueles que são os filhos de Deus. Mas como assim, irmão? A Bíblia diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre os homens. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam,
ele lhes deu a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. De quem a palavra está falando? De Jesus Cristo. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele veio, mas o seu povo não o recebeu. Mas a todos os que o receberam, ou seja, você que está ouvindo agora, Ele nos deu a prerrogativa, o privilégio de se tornar filhos de Deus. Então, quando nós se arrependemos, quando nós acreditamos em Jesus Cristo, pois como diz a palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E aqui a palavra nos ensina sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos do maligno. Pois a Bíblia diz que Caim era do maligno. Por quê? Porque matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. E assim, nestes dias de hoje, há muita gente assassinando seus irmãos, pois estão se deixando levar pela vontade do inimigo. Estão praticando as obras dele e não as de Deus. Pois aquele que pratica a vontade de Deus, as obras de Deus, ele pratica a justiça e ele ama seu irmão. E a palavra continua nos dizendo: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não fique admirado se o mundo odeia você, se odeia a mim, porque faz a vontade de Deus. Não fique admirado com isso. Jesus disse: antes de o mundo odiarem vocês, ele odiou a mim. Pois você sabe bem da história. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo em si. Ou seja, todo aquele que odeia seu irmão. Pois antes mesmo da pessoa praticar um ato aqui fisicamente, antes dela fazer fisicamente, ela já fez dentro do coração. Então quando a pessoa odeia, ela é homicida. E a Bíblia diz que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Olha o que a palavra nos ensina. Se a pessoa tem bens, tem condições de ajudar alguém, e vendo seu irmão em necessidade, e não ajudá-lo, fechar o coração, endurecer o coração e não ajudá-lo, como o amor de Deus pode permanecer nele? Pois nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer para abençoar a vida de alguém, seja com a palavra, seja em ações, seja em atitudes, seja com bens material, seja com o que for. Mas alguém pode sim fazer algo pelo seu próximo. De alguma maneira, alguém pode. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, como diz aqui, quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus
pode permanecer nele. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Não devemos amar somente de palavras, falando bonito, não. Mas temos que demonstrar este amor em atitudes, em ações, na prática. Temos que praticar todos os dias. É isso que nós devemos fazer, pois é a palavra que nos ensina. E Jesus, ele nos deixou um mandamento. Pois Jesus, por meio de Jesus Cristo, nós podemos conhecer o coração de Deus. Pois foi o Senhor Jesus quem nos revelou. Jesus, ele disse em João 15, versículo 12 até o 17. Jesus, ele disse: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida. E o Senhor, ele deu a própria vida por você e por mim. Louvado seja Deus. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus, ele continua dizendo: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se você fizer aquilo que o Senhor te manda fazer, que é amar aos outros, que é amar uns aos outros, ele diz aqui: vós sois meus amigos. Então, se nós fizermos isso que o Senhor nos manda fazer, nós somos amigos de Deus. E Jesus, ele continua dizendo: já não vos chamamos de servo, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Jesus, ele diz: já não vos chamamos de servo, pois o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Mas ele diz: eu vos chamo de amigo, pois eu revelei. E quem é amigo, ele conversa intimamente, coisas íntimas, que não conversa para todos. E aqui Jesus, ele diz: eu vos revelei tudo o que ouvi de meu Pai. E ele chama de amigo aquele que fizer aquilo que ele ordenou a fazer. E ele diz: não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Jesus, ele diz: não foi você quem me escolheu, muito pelo contrário, foi eu quem escolhi a você. E eu vos designei para ir e dar frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedir em meu nome, disse Jesus. E isto vos ordeno. Esta é uma ordem do Senhor: amai-vos uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Pois como nós estamos falando desde o início deste vídeo, que Deus é amor, e aquele que ama, ele conhece a Deus. Aquele que ama o seu irmão, ele conhece a Deus. Em outra passagem da Bíblia, um dos discípulos de Jesus
perguntou para ele: mostra-nos o Pai, como está em João 14, no versículo 7. Se de fato me conhecesses, Jesus disse isso aqui, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Então Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem vê Jesus, vê o Pai. Pois em outra passagem ele também disse, em João 10, versículo 30, Jesus ele disse: eu e o Pai somos um. Então quem vê Jesus, vê Deus Pai. Pois ele disse: eu e o Pai somos um. Aleluia. E Jesus ele nos deixou esta ordem: amai-vos uns aos outros. E desde o início nós falamos, e aqui está a conclusão do tema: Deus é amor. Quanto mais eu aprendo a amar, mais pareço com Ele. Assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Se você, esta pessoa que está ouvindo até agora, esta palavra tem tocado no teu coração, tem te ensinado, tenha a certeza de que ela também ensinará ao teu irmão, aquele que você o conhece. Envie esta palavra para ele também, pois se você ama o teu irmão, você compartilhará também esta palavra com ele, porque Deus é amor e nós devemos amar uns aos outros. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus.